Queridos irmãos, ainda em pé, como os irmãos se encontram, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Iremos ler apenas o versículo 7. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar novamente? Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito, que inspirou homens a escreverem a tua palavra santa, nos ajude a compreender a tua verdade e aplicá-la de uma maneira que teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos irmãos. O tema da mensagem de hoje, da nossa série, Que Igreja Queremos Ser, é uma igreja cujo amor protege. Essa é a igreja que nós precisamos ser. Uma igreja cujo amor, ele irá proteger, ele irá abrigar as pessoas que vivem nesse mundo de conflitos e que precisam ser curadas e tratadas. A expressão que eu irei trabalhar com os irmãos é essa expressão que está na tua Bíblia: tudo sofre. Essa expressão é a expressão que eu estarei estudando com os irmãos nessa manhã. O amor tudo sofre. Quando nós olhamos para essa expressão, tudo sofre, que está na maioria das traduções, a palavra mais adequada, ao invés do amor tudo sofre, seria o amor cobre tudo. Quando estudamos e analisamos a palavra no seu original, a ideia dessa palavra, ela significa, que foi traduzido por tudo sofre, ela significa colocar sobre um telhado, colocar uma proteção. Então o amor é como se fosse um telhado que protege uma casa da chuva, que protege uma família do temporal. Por isso que o amor, ele protege. Assim como numa casa que tem o telhado em dias chuvosos, aquele telhado, ele acaba protegendo a família de sofrer todo o intempéries ali daquela chuva, assim é com relação ao amor. Por isso que o tema da mensagem é uma igreja cujo amor protege. E quando nós observamos sobre essa perspectiva do amor, Paulo, ao escrever a igreja de Corinto, ele foi dando vários elementos sobre o que é o amor e o que não é o amor. E aqui nesse verso 7, nós encontramos 4 verbos, aonde Paulo vai falar sobre o caráter duradouro do amor. Paulo vai falar sobre o caráter duradouro do amor, em comparação aos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são temporários para esse tempo em que nós vivemos. Mas o amor, ele sempre cobrirá. O amor sempre irá crer. O amor sempre irá esperar. O amor sempre irá superar as situações adversas. Enquanto os dons, enquanto o conhecimento, ele é temporário, o amor, ele é algo duradouro. Mas pensar em amor como algo duradouro, olhando para a igreja de Corinto, quando Paulo escreve, ele usa, inspirado por Deus, as palavras adequadas para transmitir
ensinamentos profundos e claros para aqueles irmãos que estavam tendo um comportamento totalmente contrário àquilo que Deus desejava que aquela igreja vivesse. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha brigas, era uma igreja que tinha divisões, grupinhos, era uma igreja que não eram todos que podiam estar debaixo desse telhado, somente aqueles que aquele grupo achava que era digno de estar debaixo daquele telhado, daquela cobertura. Quando nós temos grupinhos, nós começamos a fazer separação. Quem vai entrar debaixo do meu telhado são essas pessoas. Quem vai entrar debaixo da minha cobertura é essa pessoa, aquela outra não vai entrar. Quem vai entrar debaixo da minha cobertura, da minha proteção, são as pessoas que concordam comigo. Então Paulo, inspirado por Deus, ele vai dizer que o amor ele tem um caráter duradouro, e ele está confrontando uma igreja que tem um comportamento totalmente pecaminoso, cheio de orgulho. E quando eu estava estudando sobre apenas essa palavra, que tem muito estudo e pesquisa, coube-me algumas reflexões do tipo: será que a Igreja Batista Betel é uma igreja acolhedora, cujo esse telhado todos podem entrar? E aí, obviamente, eu fiz essa pergunta sobre a minha vida: será que na minha vida, o meu testemunho, ele permite que, por causa de Cristo, esse telhado, outras pessoas possam se achegar até mim, ou apenas aquelas que eu julgo serem dignas? Baseado nessa provocação, nós começamos a observar que, às vezes, há pouca abertura para que pessoas entrem no nosso espaço. Há pouca abertura para que pessoas entrem debaixo desse telhado da graça e da misericórdia, do amor da nossa vida. Há pouca abertura para que nós venhamos a permitir que pessoas que não nos agradam possam entrar e serem protegidas das tempestades, das pressões desse mundo. Semana passada eu mencionei a respeito de chuva, e depois choveu, né, na semana passada. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você está andando, saiu de casa, você consultou ali aquele aplicativo da previsão do tempo, e o previsão do tempo falou um dia ensolarado. Como em São Paulo nós temos as 4 estações, e aí veio a chuva, e você estava ali sem a sua proteção, como um guarda-chuva. E aí você encontrou apenas ali uma guarida, um local. E curiosamente outras pessoas também começaram a chegar naquele local, e todo mundo ficou amontoado ali, ou embaixo de um ponto de ônibus, ou embaixo de uma marquise, tentando se proteger. Naquele momento, todos tinham acesso àquele espaço. E aí vem justamente a ideia de que nós precisamos, meus irmãos, sermos uma igreja cujo amor de Cristo irá proteger as pessoas. O amor, ele cobre, ele abre espaço para pessoas entrar. No entanto, o amor, ele não encoberta o pecado, e isto é algo importante a ser dito. O fato do amor ser esse telhado, essa cobertura que cobre, o amor não encoberta o pecado. Em outras palavras, venha como você está, mas não fique como você chegou. A igreja de Cristo é um local onde as pessoas devem entrar como ela está. Mas ao entrar na igreja de Cristo, essa pessoa precisa ser tocada pela graça e não viver como ela chegou. Às vezes algumas pessoas dizem:
eu preciso consertar a minha vida para depois ir para a igreja. Não. O convite do Evangelho é: venha como você está. O amor de Cristo, ele nos atrai, mas não encoberta o pecado. A igreja de Corinto, ela faz um contraste. Ela cria portas, gargalos, para que as pessoas entrassem. Mas uma vez dentro, ela começa agora a encobertar alguns pecados, principalmente daqueles que são do grupinho mais querido. O capítulo 5 de 1 Coríntios vai tratar justamente isso. Uma igreja que estava encobertando, ignorando o pecado de uma pessoa que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Vejam, é uma igreja que cria grupos, é uma igreja que nem todos estão debaixo dessa cobertura de graça e misericórdia, mas é uma igreja que encoberta pecados terríveis. A ceia do Senhor na igreja de Corinto, a festa do amor, não era acolhedora. A ceia do Senhor, o memorial que hoje inclusive estaremos celebrando, naqueles dias como a festa do amor, era um local de briga e discussões. Você é pobre, não senta comigo. Você não trouxe comida, eu estou com fome, eu vou comer, eu vou me empanturrar. E quem vai chegar depois, vai ter alguma coisa? Não é problema meu. Que fique com fome, ou que chegue no horário. Aqui tem regras. Não cumpriu as regras, azar o teu. Percebam que nós estamos falando de uma igreja, de comportamentos de igreja. Será que mudou para a igreja Betel? Será que mudou para as igrejas batistas do Brasil, para as igrejas evangélicas do Brasil e do mundo? Quantas igrejas tem pessoas que dentro dela nunca ganharam uma vida para Jesus, mas que já foram instrumentos do diabo para colocar muita gente de dentro da igreja para fora da igreja? São pessoas que no período da Inquisição acendiam suas tochas para queimar os santos. E curiosamente, muitos homens e mulheres, santos de Deus, e por santos eu quero dizer pessoas que foram santificadas em Cristo Jesus, foram perseguidas, torturadas por aqueles que se achavam guardiães da verdade. Os homens e mulheres das tochas. Ah, meus irmãos, quando nós seguramos uma tocha acesa, as pessoas não entram. A igreja de Jesus tem muitas vezes esses inquisidores. João, o apóstolo, em sua terceira epístola, ele cita até mesmo uma pessoa por nome Diótrefes. 3 João, versículo 9 e 10, ele vai falar um pouquinho desse personagem que estava na igreja. Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não os recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, o que Diótrefes faz. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha o comportamento desse homem
que se julgava o mais importante dentro da igreja. Ele usava palavras maldosas contra os apóstolos. João, autor dessa epístola, inclusive é conhecido como um apóstolo amoroso. E Diótrefes, sem medir palavras, colocava pessoas para fora da igreja, criticava o apóstolo João. Era um homem que se achava muito poderoso. E pessoas poderosas que se auto-intitulam donos da igreja, fazem o que Diótrefes faz. Eles impedem quem deseja receber a graça e expulsa pessoas da igreja. Aqui você não pode entrar, porque você não é digno. Nesse telhado você não pode entrar. Você está incomodando, fora! Aqui nesse telhado, dentro dessa igreja, dentro dessa casa, você não pode comungar conosco, fora! Diótrefes, esse espírito de Diótrefes, precisa cada vez mais ser repreendido no nosso meio, meus irmãos. E se você tem esse espírito de Diótrefes, deixa eu deixar claro para você, a Igreja Batista Betel tem um dono, se chama Jesus Cristo. Você não é dono da igreja. Nós não somos donos da igreja. Eu não sou dono dessa igreja. A igreja pertence a Cristo. Mas nós muitas vezes queremos fazer da igreja o nosso clube, a nossa associação. Com isso, vamos fazer o que queremos dentro da igreja? De maneira alguma. Tudo pode em nome do amor? De maneira alguma. Porque o entendimento que as pessoas têm sobre o amor é: se você ama, você não critica. Se você ama, você aceita. Isso não é amor. Isso é insanidade. Como eu posso falar que eu amo você e aceito o seu comportamento pecaminoso? Como eu posso dizer que eu amo você e não me preocupo que você está indo para o inferno, porque você não entregou sua vida a Cristo? Sim, tenho que explicar. O inferno existe. E o inferno é um local destinado a todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E a mensagem do Evangelho vem trazer o quê? A graça de Deus dizendo, a salvação para a humanidade que está caminhando a passos largos e acelerados para o inferno, é Jesus Cristo, arrependam-se. Quem, em nome do amor, diria isso? Mas o nosso Deus, os servos do Senhor fizeram isso. Como eu disse há alguns instantes, o amor, ele não encoberta o pecado. O amor, a despeito daquilo que nós fazemos, o amor de Deus por nós, nos concede graça. Pessoas, por não entenderem o amor de Deus sobre elas, fecham a porta do seu coração. Como eu também disse, selecionam quem deve entrar. Nesse telhado, nesse amor que nos convida a entregar a nossa vida a Jesus, às vezes nós começamos a impedir outras pessoas de entrar e comungar conosco. Alguns dizem, o amor de mãe sempre cabe mais uma pessoa, né? Sempre cabe mais um. Mas o amor de Deus, ele supera qualquer amor de um homem, de uma mulher, de um pai e de uma mãe. Às vezes, meus irmãos, nós colocamos pessoas para fora da nossa vida e fechamos a porta.
Nos esquecemos que Deus, Ele nos acolheu quando nós éramos ainda inimigos dEle. Nos esquecemos que Deus, Ele nos amou quando nós estávamos vivendo na nossa transgressão e pecado. Deus nos amou nessa situação. A graça de Cristo, ela veio para nos cobrir e nos libertar do domínio do pecado. É o sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica, que nos redime dessa perdição. Mas uma igreja que não entende que ela também tem como obrigação acolher as pessoas, ela se torna mais um grupinho. Uma igreja que olha simplesmente para vamos alcançar os perfeitos. Vamos alcançar aquele grupo e não anunciar a todos. Ela já está falhando na sua missão. Ide pregai a toda criatura. E não é pregai apenas aqueles que você quer pregar, a quem você diz e entende ser digno. Uma igreja que protege, ela se posiciona, porque nós queremos proteção e pagamos caro por proteção. Uma igreja que protege, ela não olha para a criança como incômodo, ela vai sim proteger a criança, ela vai sim proteger uma mãe solteira, um pai, um filho, uma pessoa que faliu, uma pessoa que está lutando contra algum tipo de vício, ela vai sim proteger, ela vai acolher e vai ajudar essa pessoa por meio da graça de Cristo, instruindo na palavra e ministrando também cuidados a essa pessoa. Ah, meus irmãos, o duro é que, embora o nosso Deus revele o amor protetor a nós, muitas vezes nós optamos em não encontrar abrigo na presença de Deus. Quantas pessoas, para encontrar proteção, ela foi para um bar, para uma roda de amigos. Porque ali ele falou, ali meus amigos me entendem. Ali aquelas pessoas vão me entender. Então ele sai da sua casa, e às vezes ele sai da igreja, porque ele vai dizer, olha, ali as pessoas me entendem, ali as pessoas vão me ouvir. E ao entrar em alguns desses ambientes, tal pessoa começa a transitar pela roda dos escarnecedores. Trocamos muitas vezes a casa de Deus, aonde nós podemos encontrar proteção, pelos buracos e os guetos desse mundo. O salmista, no Salmo 91, que inclusive antes da minha conversão a Cristo, era um dos textos que na minha casa tinha uma Bíblia e ficava aberta a Bíblia nesse texto. Não sei se na sua casa, se você outrora não era crente, era algo meio místico, deixava ali no Salmo 91 e de vez em quando abria para o Salmo 23. Recordo-me que um dia eu fui pegar a Bíblia para dobrar, ela fez aquele barulho, né? Tanto tempo que ela estava aberta. Mas o Salmo 91, olha que palavra linda e bendita para a tua vida e para a minha vida nesse momento. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o cobrirá, ou melhor, Ele o livrará do laço do caçador, ou do passarinheiro, e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas,
e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Que palavra, não é, meus irmãos? Que palavra bendita para nós que andamos no mundo cheio de pessoas como o Diótrefes. Deus, Ele diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Às vezes nós queremos proteção e vamos buscar proteção longe de Deus. Vamos buscar segurança longe do Senhor, quando na verdade nós deveríamos dizer: Senhor, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha proteção. O salmista, ao escrever esse texto, ele não tinha tantas regalias como hoje nós temos. Para muitos daquela época, ter um abrigo, muitas vezes era uma caverna. Ter a proteção é ter o livramento do Senhor. Ah, meus irmãos, quantas vezes trocamos a presença de Deus, a casa de Deus, para encontrar proteção fora, nos abrigos, nos albergues das trevas. A boa notícia que nós podemos encontrar na palavra de Deus é que Jesus, Ele diz: eu sou a porta. Para essa casa que tem esse telhado, para a igreja, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. No mundo onde nós não conseguimos encontrar um local seguro, e a frase que nós sempre usamos é: não há local seguro nesse mundo. O nosso refúgio é o Senhor. Ele é a porta, Jesus, para que nós possamos entrar e sermos salvos. Ele é o nosso libertador. Sim, Jesus nos liberta. Ele nos liberta das correntes, das trevas, do pecado, e Ele mesmo diz isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós entendemos que a igreja de Jesus é um local que as pessoas entram aqui para encontrar um refúgio, nós começamos inclusive a aplicar esse princípio da palavra de Deus, que Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Uma igreja que nós queremos ser, é uma igreja cujo amor protege. Que amor é esse? O amor de Cristo. Na sua casa, de repente, o amor deixou de existir há muito tempo. Na sua casa já pode ser que não há mais proteção para ninguém. Tem um negócio na sua casa que se chama língua metralhadora. A língua metralhadora é aquela que sai destruindo todo mundo. Não protege. Há um verdadeiro bang bang, né? Pegando aqueles filmes antigos, né? O famoso bang bang, né? A pessoa lá ficar atirando, não acabava a bala nunca, né? Do revólver dele, né? Mas é isso. Que proteção há numa casa que só há palavras que ferem? Que proteção há numa casa aonde pessoas se agridem, não apenas verbalmente, mas emocionalmente e até fisicamente? Que proteção há? Que proteção há numa casa quando alguém está passando por algum tipo de angústia ou tribulação, os membros daquela família simplesmente olham e falam: bem feito, fique aí, sofra sozinho, sofra sozinha. Que proteção há nessa casa? Que proteção há numa casa
aonde os filhos são abandonados em nome de uma carreira, de um pai, de uma mãe. Que proteção há? Que proteção há numa casa quando um pai e uma mãe não se revestem da autoridade do Espírito Santo de Deus na palavra e começam a instruir os filhos? Que proteção há nessa casa? Que proteção há numa casa aonde os casais se recusam um ao outro? Não há proteção. Nós estamos derrubando as nossas proteções no Espírito, na palavra, estamos nos tornando vulneráveis. Ah, meus irmãos, é nesse momento que o amor, ele vai construir, a despeito da destruição que o pecado causou. Ok, filho, esposa, marido, você pecou, você falhou, mas você é mais importante para mim do que o seu pecado. É nesse momento que o amor, ele cobre aquela falha daquela pessoa. Mas eu errei de novo, pai, eu falhei de novo, esposa, não importa. Não importa que você falhou, porque em Cristo Jesus, nós ministramos aqui cura, graça e libertação, para que você possa entender que o seu valor é maior do que o pecado que você cometeu. É nesse ambiente de graça, nesse ambiente de cura, que nós podemos ver famílias vencendo as provocações desse mundo. É nesse ambiente de graça e cura que nós podemos ver irmãos sendo restaurados. Eu falhei essa semana, vem cá, irmão, vamos andar junto. Mas você pode me amar sabendo que eu pequei de novo, que eu falhei de novo? Sim, eu posso te amar porque Cristo me ama. Cristo nos ama. Mas quantas vezes nós falamos para a pessoa, você pecou longe, longe, longe de mim. Já pensou se Cristo fizesse isso conosco? Enquanto nós muitas vezes estamos empurrando, Jesus está fazendo, vem cá, vem cá. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois foi pescar. O que Jesus fez com Pedro? Ele deixou Pedro, esse aí, não tem mais jeito. Não. Ele foi atrás de Pedro. O amor, meus irmãos, novamente, ele não vai dizer para a pessoa que pecou, coitadinho, ele vai dizer, você errou, sim, isso é fato, você pecou, isso é fato. Mas há graça para todo pecador que se arrepende. E essa é a boa notícia do Evangelho. Há graça para todo aquele que se arrepende e confessa Jesus Cristo e que pede perdão ao nosso Deus. É por isso que o amor, ele tem essa característica. Ele vai pegar aquela pessoa fraca, aquela pessoa que se acha indigna e vai proteger. Talvez você tenha essa graça, esse dom da misericórdia. E você, nesses últimos tempos, tem acolhido muito. E aí sim tem sofrido muito. Porque muitas vezes cobrir é passar por muitos sofrimentos. É chorar com pessoas que você está vendo que fracassou, mas ao mesmo tempo é a alegria de ver a restauração e os frutos do Espírito. Louvado seja Deus, porque em meio a tantos insucessos nossos, ainda Ele diz, eu não desisti de você, aquele que o Pai me deu de maneira alguma lançarei fora. Deus não está lançando você fora.
Deus não te lançou fora. Porque aqueles que pertencem a Deus estão seguros na mão do Pai. Como igreja, temos um desafio: cuidar e proteger dos nossos irmãos.